Oi, gente, bom dia! Meu nome é Laís Vieira Lima, eu sou enfermeira especializada em oncologia e na aula anterior eu falei sobre a vitamina D, né? Que ela é um hormônio lipossolúvel, que é solúvel em gorduras. Aí eu falei em relação às vantagens da vitamina D, né? E os fatores prejudiciais que ela pode ocasionar também. Eu disse também em relação a esses contrastes, né? Também falei em relação ao exame, né? Que é muito importante fazer o exame que é direcionado para a vitamina D, né? Para saber o quanto a quantidade de vitamina D que tem, né? No organismo. E para não ser em excesso e também não estar deficiente da vitamina em si, o quanto é importante fazer esse exame para poder ficar orientado. Hoje eu vou falar sobre a hipervitaminose e vou falar sobre a hipercalcemia. Esses dois fatores, eles têm uma ligação, né? A hipercalcemia, ela é resultante da hipervitaminose. Vocês vão entender já já, tá? Bem, a hipervitaminose não está somente relacionada à vitamina D em si. Está relacionada a outros tipos de vitamina também. A, K, C, tá? Bem, vamos lá. A hipervitaminose, né? Já dá pra você ligar uma coisa na outra, que hiper se liga em grande, em muito, né? Tudo relacionado a grande. Muito, excesso, tá? Então, excesso de vitamina no organismo, ok? Então, a gente vai falar sobre a vitamina D. Então, é excesso da vitamina D no organismo. Bem, como acontece isso? É através da alimentação? É através do sol? É através de muita alimentação que tenha muitos compostos relacionados à vitamina D? Não, gente, não é através de alimentação e não é através do sol, tá? Antes de eu começar, porque eu já comecei, eu gosto muito de falar as referências, né? Da onde eu me baseei para poder estar preparando essa aulinha para vocês. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metodologia, né? De São Paulo. Portal da PUC, né? Pontifícia Universidade Católica. E o site da Oncoguia, que é o que eu adoro me basear, porque ele é um site muito confiável, né? Esses três sites são muito confiáveis, de instituições maravilhosas, né? Então é isso, tá bem? Então, com base, né, nessas referências, eu pesquisei bastante relacionado que é hipervitaminose, que é hipercalcemia. Então vi que a hipervitaminose é esse excesso de vitamina no organismo, tá? Hipervitaminose relacionada à vitamina D, o excesso de vitamina D no organismo, tá bem? Essa hipervitaminose, como eu disse, baseada nos sites que eu pesquisei, né, nas instituições que eu pesquisei, né, o site dessas instituições, ela não é causada pela alimentação, né, alimentação que tem os compostos da vitamina D, e nem por exposição solar. A hipervitaminose, ela é causada pelo uso indevido de suplementos, né? Porque muitas das vezes, quando a pessoa apresenta, né, uma deficiência óssea, né, como posso dizer, fraqueza, e já está mesmo relacionada a medicações que está tomando e tal, muitas das vezes é prescrito, né, o médico em si prescreve em relação a suplementos, né, juntamente com a nutrição, né, e a pessoa faz o uso, sendo que aí prescreve uma quantidade limite, né, uma quantidade que é preciso mesmo para poder a pessoa tomar. Mas se a pessoa tomar acima do que aquilo ali que foi prescrito para ela, aí ela pode ficar o quê? Com hipervitaminose, com esse excesso de vitamina D na corrente sanguínea no organismo em si, tá? Então
então é pelo uso de suplemento, mas só que é um uso indevido de suplementos em si, tá bem? É muito bom falar que a vitamina D, ela é produzida no nosso corpo através da nossa pele, tá? Bem, existe a radiação. É porque são vários tipos de radiações, né? Mas aqui, conforme os sites que eu me baseei, está falando em relação à radiação ultravioleta B. Ela converte a pré-vitamina D, né, em hormônio da vitamina D. Só que essa conversão acontece através dos rins, nos rins, tá? Ela converte em uma forma biologicamente ativa, né, que é em hormônio. Então, para vocês entenderem, radiação ultravioleta B, ela converte a pré-vitamina D em hormônio da vitamina D. E essa conversão acontece nos rins, tá? Ok, então. Gente, o excesso de vitamina D, ela pode ocasionar um fator muito prejudicial, que é a hipercalcemia. Que é isso? O cálcio, ele é muito importante, né? Dá aquela solidificação para os nossos ossos, né? Fortalece ali os nossos ossos. 1% do cálcio em si fica circulando na nossa corrente sanguínea. E a maior parte do cálcio em si fica armazenado dentro dos ossos, né? Tudo bem até aí? Só que quando a pessoa ela desenvolve hipervitaminose, esse excesso de vitamina D no organismo, pode ocasionar, né, resultar em hipercalcemia, que é um valor exagerado de cálcio, né? É muita quantidade de cálcio. E isso pode prejudicar, né? Isso pode prejudicar, porque o excesso de cálcio no organismo pode prejudicar principalmente os rins. E prejudicando os rins, pode ocasionar lesões permanentes, né? Então, o sistema renal, ele vai estar o quê? Como posso dizer? Desestabilizado, né? Ele vai ficar desestabilizado, ele vai ficar muito prejudicado. E na urina, né? Através da urina, vai se abrir portinhas, mais ou menos assim, tá? Pra vocês entenderem. Abrir portinha e vai dar permissão para as proteínas passarem, né? E quando essas proteínas passam, a ureia, que é o produto de eliminação do sangue, vai aumentar. E aumentando essa concentração de ureia, resulta em sinais de toxicidade, né? Que é em relação à hemorragia, a pedras nos rins, tem mais alguns aqui, deixa eu dar uma olhada. Ossos fracos, músculos fracos, que aí vai acontecer o quê? Essa deficiência, né, nos ossos, né? Então, o cálcio, ele é muito importante, sim, né? Solidifica ali os nossos ossos, né? Ele é muito importante para contrações musculares e nervosas. É muito importante para a formação óssea. É muito importante também para a função do cérebro, tá? Eu de vez em quando eu tiro umas colinhas ali porque é muita informação. Para a função do cérebro, o cálcio ele é muito importante para tudo isso,
Sendo que quando ele está em nível elevado, começa o quê? A danificar mesmo o organismo em si e prejudicar o sistema renal e apresentar esses sinais de toxicidade que eu falei aí anteriormente, tá bom? Então é muito importante vocês saberem isso. Como eu sei que o nível do meu cálcio está muito alterado? É pelo exame de sangue, né? Quando faz o exame de sangue, tem lá, né, o fator relacionado ao cálcio, né? E tem os valorizinhos que é o limite de referência, né? Onde o teu cálcio tem que ficar encaixado. Então, se está muito alterado ou se está muito diminuído, né, tem que sempre estar em observação em relação a isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação para poder passando para vocês. Deixa eu ver. Tá. Tem uma outra informação aqui também que eu considero muito importante falar, né? Peraí, só um segundinho. Então, gente, eu falei em relação à hipervitaminose, né? A hipervitaminose, ela pode causar esses sinais de toxicidade e a hipercalcemia. Então, assim, a hipervitaminose, para poder ficar num gráfico que se fala, num esquema certinho, para vocês entenderem. Hipervitaminose, tá? Hipervitaminose. Aí, hipercalcemia, hipervitaminose, aí logo abaixo, hipercalcemia, logo abaixo, sinais de toxicidade, tá? Para vocês entenderem melhor. Excesso de vitamina D ocasiona hipercalcemia, que é o índice elevado de cálcio, né, no organismo, na circulação sanguínea, ocasionando o quê? Sinais de toxicidade. Por quê? Porque o nível elevado de cálcio no organismo vai prejudicar principalmente os rins, né? Então, aquele esquema que eu falei, né, que os rins, eles danificados, o sistema renal prejudicado, vai ocasionar lesões permanentes, né, na urina, vai abrir o que? Permissão, a portinha, né, para as proteínas passarem. Então, aumentando o nível de concentração de ureia, vai o que? Ocasionar os sinais de toxicidade, que é a hemorragia, as pedras nos rins. Tem mais um, que agora eu vou me lembrar aqui, músculos fracos, ossos fracos, enfim, então funciona como um esquema mesmo, para vocês entenderem, tá? Excesso de vitamina ocasiona hipercalcemia, através da hipercalcemia vai resultar em sinais de toxicidade, tá? Os sintomas, né, do cálcio aumentado, que é a fadiga, a fraqueza, a náusea, tá ok? Então, gente, a hipervitaminose, ela não se dá através dos alimentos, né, e nem da exposição solar, e sim em relação ao uso indevido de suplementação. Mas é sempre bom a gente estar na observação, sabe? É sempre bom a gente ter equilíbrio mesmo em relação à alimentação, muito bom ter um acompanhamento com o nutricionista, né? Muito bom também conversar com o médico relacionado a isso, né? Porque a gente funciona, eu sou enfermeira, então a gente funciona com a equipe multiprofissional, né? Com vários profissionais, então cada um é responsável por um fator, né? Dentro dessa equipe. Então, por isso que eu digo assim, que é importante sim, ter acompanhamento com o nutricionista, ter acompanhamento com o médico, pedir mesmo para prescrever em relação a esse exame da vitamina D, né, que é um exame de sangue, mas só que aí eles fazem lá no laboratório, né, faz a separação relacionada à vitamina D.
para ver qual a quantidade de vitamina D que está no organismo, se está pouco, se está muito, o que fazer, se recomenda suplemento ou não. Se tiver utilizando suplemento que foi prescrito pelo médico, usar o que foi prescrito, né? A quantidade foi prescrita pelo médico, não acima disso, porque acima disso pode ocasionar em relação à hipervitaminose e através disso pode ocasionar hipercalcemia, que é esse excesso de cálcio, e pode prejudicar todo o organismo, todo o seu corpite, internamente e externamente, né? Porque o que vem pro interno, né, resulta no nosso externo também, não é verdade? Mexendo com o nosso físico, com o nosso emocional, com tudo, tá? Então, sempre bom seguir as orientações, prescrições médicas. Sempre bom ter acompanhamento com o médico, com a nutricionista, para poder sempre estar observando em relação aos níveis de vitamina D, aos níveis de cálcio. Ok? Tá ok, então. Gente, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui para poder falar. Falei tudo. Assim, na próxima aula, né, eu vou falar sobre alguns tipos de câncer que estão relacionados também a desenvolver, né, a hipercalcemia, tá? Que podem causar hipercalcemia. Não posso dizer assim, ó, gente, você vai desenvolver hipercalcemia. Ah, você não, você sim, você não. Não é isso, tá? Não é isso. Tô falando que podem causar. Ou não. Entendeu? Pode causar em você? Ou não. Tá? Então, é isso. Muito obrigada aí por ter assistido a aula de hoje. Aguardo sua opinião aí no comentário. Críticas também aceito, porque me constrói. Críticas construtivas, gente. Que Deus abençoe cada um. E gratidão.